Nos Atos dos Apóstolos, Pentecostes é um grande evento religioso, com todos os sinais até da natureza da presença de Deus. O evangelho que nós acabamos de escutar é Pentecostes no evangelho de São João. Aí não há multidão nenhuma, não há tempestade nenhuma, não tem muitos povos presentes. Aí encontramos uma pequena comunidade de portas trancadas, tremendo de medo. É a noite do domingo da Páscoa. Os discípulos, os apóstolos não tinham entendido ainda que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. O que eles sabiam era: mataram Jesus, que nós pensávamos que fosse o Messias, o Filho de Deus, na Sexta-feira Santa. E se eles nos encontrarem aqui, todos nós vamos morrer também. Uma comunidade pequenina de portas trancadas, tremendo de medo. Você que vai ser crismado hoje, que vai receber o Espírito Santo hoje, nunca se esqueça disso. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, não somente nos momentos em que nós temos uma fé forte, momentos em que tudo está bem conosco, mas o Espírito Santo Consolador, ele justamente vem também para nós e sobre nós, nos momentos em que nós estamos tremendo de medo, em que nós estamos angustiados, em que nós não vemos mais nenhum caminho para a nossa frente. É neste momento que Jesus vem nos visitar e nos dá de novo o seu Espírito Santo. Este Espírito Santo que você vai receber agora. Jesus entra pela porta fechada. Ele não vai advertir os seus apóstolos, que tinham fugido todos da cruz, com exceção de João, o discípulo amado. Ao contrário, ele vai dizer: a paz esteja convosco. E vai repetir: a paz esteja convosco. E depois vai soprar sobre eles e dizer: recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus, ele nos lembra o sopro do Deus Criador. Lá durante a criação, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e soprou-lhe nas narinas, e eles começaram a viver. É este sopro do Espírito de Deus, o sopro que faz viver, que Jesus vai soprar sobre esta comunidade cuja fé estava morta, para dar vida nova a esta comunidade que estava tremendo de medo. Era o domingo à noite, domingo da Páscoa. E 8 dias depois, no próximo domingo, os discípulos estão reunidos de novo. Desde os primeiros tempos, aqueles que seguem Jesus, os cristãos, celebram, se reúnem
no domingo, porque domingo é o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou. Por isso também você que vai ser crismado hoje, venha aos domingos na nossa comunidade celebrar a ressurreição de Jesus. Os cristãos fazem isso desde os tempos dos apóstolos até hoje. Venha participar destas celebrações da comunidade. No primeiro domingo, Tomé não estava lá. Ele vê a comunidade que ele sabia que estava desanimada e triste. De repente ele vê esta comunidade alegre. Alegre porque encontraram o Cristo ressuscitado. E aí Tomé vai dizer: eu não vou acreditar até eu colocar as mãos nas feridas de Jesus. E com isso Tomé nos diz uma coisa muito importante. Nós nunca podemos ser só uma comunidade que louva e louva a Jesus, que canta alegremente e se esquece das feridas e do sofrimento de tanta gente. É esta a preocupação de Tomé. Ele, o ressuscitado, aquele que vocês viram, realmente é este Jesus que morreu por nós na cruz? E o Cristo ressuscitado é como nós ouvimos sempre. Ele sempre mostra as chagas, as feridas da cruz. E aí Jesus entra de novo e diz a Tomé: estende a tua mão e toque a minha ferida. Nós às vezes olhamos muito para o Tomé incrédulo, mas nós devemos ouvir estas palavras que Jesus fala para ele: estenda a tua mão e toque a minha ferida. É isso que Jesus nos diz ainda até hoje. Nós não podemos ser uma comunidade que só louva a Jesus. Nós temos que ser uma comunidade que sai e vai ao encontro das pessoas feridas e machucadas, excluídas e descartadas até hoje. Porque o próprio Jesus Cristo está presente neles. Talvez você se lembra do julgamento final no Evangelho de São Mateus. Jesus não vai perguntar de quantas missas você participou, quantos terços você rezou. Ele vai separar as ovelhas e os cabritos e vai dizer: eu estive com fome e você me deu de comer. O que mais Jesus vai dizer? Isto, eu tive sede e você me deste de beber. Que mais? Eu estive preso e foste me visitar. Estive nu e foste me vestir. Isto, eu estive nu e você me vestiu. Eu estive sem casa, na rua, e você me acolheu. As pessoas talvez nem tinham tanta fé em Jesus. Eles vão perguntar: mas quando foi
que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que você tiveste com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que estava na prisão e doente e fomos te visitar? E qual é a resposta de Jesus? Quando fizeste a um dos teus irmãos, os meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Isto, quando vocês fizeram isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Isso quer dizer, estenda a mão e toque na minha ferida. Aquilo que Jesus diz hoje, imediatamente depois de enviar o Espírito Santo a Tomé. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Isto é ter fé em Jesus. E quando o sofrimento e a dor do outro me deixam indiferentes, eu nem enxergo, eu não estendo a mão, eu não toco a ferida, eu não estou com o Espírito Santo. Mas vocês recebem este Espírito Santo hoje, que nos faz enxergar a dor e o sofrimento do outro, que nos faz estender a mão e tocar a ferida. Espírito também que nos dá coragem. Vocês lembram de Pedro na Sexta-feira Santa, que na noite anterior disse a Jesus: eu vou contigo e mesmo se for para morrer. Mas quando perguntam a ele: você também não era um deles? Ele vai dizer: não conheço ele. E este Pedro, de repente, depois da Páscoa, depois de receber o Espírito Santo, ele se torna um homem corajoso. Ele vai e anuncia a boa nova. Ele vai apanhar, ele vai ser chicoteado. E quando o deixam livre, não volta para casa. Ele vai para a rua de novo para continuar anunciando, dando o seu testemunho. O Espírito Santo te dá coragem a você. Foi o Espírito Santo que transformou Pedro e todos os apóstolos. Esta foi a primeira experiência da ressurreição. Eu hoje sinto uma força dentro de mim. Eu sou capaz de fazer coisas que eu nem sonhava que era capaz. Foi o Espírito Santo que transformou. É o Espírito Santo que transforma você, que lhe dá coragem. João vai nos dizer: é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E quem tem este Espírito não quer mais tudo para si, só para mim, para eu ter mais coisas do que você. Mas quem tem o Espírito Santo coloca as coisas em comum, como os primeiros cristãos, que colocaram tudo em comum e ninguém passava necessidade entre eles. Este é o retrato de uma comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade dos primeiros cristãos. Nós, a comunidade do Cristo ressuscitado, somos convidados a ser uma comunidade assim.